Olá! Agora estamos iniciando 2015. Caramba! O tempo passa, não é? Já estamos aqui com a lição de Provérbios, né? Lição da Escola Sabatina de janeiro a março de 2015. Mas hoje, o dia que estou gravando, é o dia 29 de novembro. Amanhã, nessa gravação, vai ser o último dia do mês de novembro. Daí já estaremos em dezembro, né? E esse é o penúltimo mês, último dia de novembro, penúltimo mês do ano. Então aqui nós estamos entrando agora no livro de Provérbios, que nós estaremos estudando, ou estudaremos do dia 27 de dezembro até 3 de janeiro. Então serão estudos muito interessantes, né? 13 estudos em cima basicamente da sabedoria, né? Que é um tipo de inteligência que nós vamos estudar a partir desta semana. Na lição número 1, cujo título é O Chamado da Sabedoria. Isso é muito interessante, né? Um assunto que nós, cristãos, devemos entender com profundidade. Devemos entender bem, porque a sabedoria é uma questão de como o governo de Deus é dirigido, como a vida de cada um é dirigida, né? Como nós orientamos a nossa vida, como tomamos decisões, como fazemos escolhas, né? Como nós nos relacionamos uns com os outros, como conduzimos nossas famílias, nossos lares, como educamos os filhos, como nos relacionamos com os pais, né? Como vivemos em sociedade, como trabalhamos, como somos profissionais e assim por diante, como cuidamos da nossa própria vida também, né? Tudo isso tem a ver com a sabedoria. E já nesse primeiro estudo nós nos aprofundaremos um pouquinho nessa questão da sabedoria, né? Então vamos fazer a nossa oração. Ó grande Deus, a sabedoria vem toda de Ti. Todo conhecimento e toda inteligência vem de Ti. Agora abençoa-nos nesse estudo para que um pouco disso que vem de Ti nós possamos aprender e pôr em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Provérbios 1, versículo 7, ali diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então hoje muitos buscam conhecimento, né? Conhecimento profissional, conhecimento científico, buscam em função de obtenção de dinheiro, de crescimento profissional, né? Mas não buscam sabedoria. E a sabedoria hoje, na grande maioria das pessoas, é secundária, né? Então nós precisamos entender bem o que é sabedoria, quais são os benefícios da sabedoria, para que serve a sabedoria, o que acontece com quem não tem sabedoria, né? Precisamos entender essas coisas, né? Mas em síntese nós podemos já dar uma definição aqui de muitas que nós podemos ter sobre sabedoria. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões corretas, né? De fazer escolhas corretas, de saber distinguir o bem do mal, o bom do ruim, né? De saber avaliar as consequências dos atos, né? Isto é sabedoria, mas isso é uma definição bastante superficial ainda. Nós precisamos nos aprofundar muito a respeito da sabedoria. Mas a melhor definição, eu creio que foi a que acabamos de ler aqui: o temor do Senhor é o princípio do saber, né? Que nós vamos estudar daqui a pouco mais, um pouquinho mais adiante, né? Aqui na parte de domingo mesmo, né? O princípio da sabedoria, né? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. Bom, e então, afinal de contas, o que é o temor do Senhor? Porque se dissermos assim a sabedoria por temor do Senhor, muitos não entendem, né? Eu não entendo, preciso ter uma
uma clareza maior do que, afinal de contas, é esse temor do Senhor. Num primeiro momento, parece ser ter medo de Deus. Bom, em relação a isso, é exatamente o contrário. O temor do Senhor, não é o temor em relação ao Senhor. Isso quer dizer o seguinte: respeito a Deus. Porque, afinal de contas, porque nós viemos de Deus. Nós não somos frutos do acaso, de uma coincidência, né, da evolução. Nós não somos frutos disso. Nós não viemos por um acidente, originados do caos. Isso é absolutamente impensável. É uma teoria que existe, porém eu respeito essa teoria, mas não aceito. Biblicamente, nós viemos da inteligência, de um ser que criou tudo com sabedoria, com inteligência. Sabedoria é um tipo de inteligência, nós vamos estudar mais adiante aqui, já nessa lição um pouco. Então o temor do Senhor é o respeito em relação a quem nos fez viver, quem nos trouxe a vida, quem nos criou, né? Assim como também a sabedoria no respeito aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe, que nos geraram. Temos que respeitá-los, afinal de contas existimos, vamos dizer assim, por piores que sejam os pais, muitas vezes, em alguns casos, né? Tem pais que não são bons pais, existe infelizmente isso. Muitos são excelentes pais, excelentes mães. Mas devemos respeitar porque existimos em razão dos nossos pais. Muito maior ainda deve ser o nosso respeito em relação a Deus, que nos criou. E não nos criou para sofrermos aqui, e sim nos criou para sermos felizes. Como deu esse desastre do pecado, agora existe o plano para nos tornar outra vez perfeitos e felizes, o plano da salvação em Jesus Cristo. Então esse ser merece todo o respeito. Esse respeito é o princípio da sabedoria, ou seja, é por aí que a sabedoria germina, por aí que ela começa. E isto é importante a gente saber, né? Bom, a sabedoria, a gente aprende ela como? A gente aprende ela por meio do que se chama a lição aqui, na parte segunda, da verdadeira adoração, que é a formação para a vida, né? É a formação para o sentido, uma vida com sentido, uma vida de esperança, uma vida feliz. Formar seres humanos, homens e mulheres capazes, que têm o entendimento, a capacidade de viver felizes uns com os outros, um fazer o outro feliz. Por exemplo, num casal, qual é a lógica da felicidade de um casal? É um fazer o outro feliz. E daí dá tudo certo, um amar o outro. Isto é sabedoria. Então, como é que ocorre a verdadeira educação? No lar, a partir da mãe e do pai. Mãe, em primeiro lugar, porque a mãe gerou. O filho é parte da mãe, mais do que do pai. Também do pai, mas mais da mãe. A criança, a menina, o menino, viveram. A criança viveu 9 meses dentro da mãe. Então, a mãe tem um poder incomensurável para educar o filho ou a filha, né? Na família, o pai é o grande apoiador dessa educação, o que dirige também. Então, hoje os lares estão falhando. Eu preciso falar aqui um pouquinho sobre um assunto que estou preparando um sermão. Esse sermão eu quero filmar, fazer um vídeo, né? Sobre o tal do marxismo cultural, cujo um dos projetos é acabar com a família tradicional de pai e mãe dentro do conceito da família cristã, né? Que os nossos bons amigos católicos defendem tanto, e nós também, adventistas, também defendemos tanto, né? A família cristã é bíblica, foi Deus que criou a família lá no tempo de Adão e Eva. E o marxismo cultural, no sermão eu pretendo explicar por que aqui não tem tempo. Mas o marxismo cultural, ele está substituindo gradativamente, lentamente, que é para não impactar,
Sim, para ir aceitando aos poucos. As pessoas estão dizendo assim, o mundo mudou, o mundo está mudando, etc, tal, temos que aceitar, etc. Isso é coisa do marxismo cultural. As pessoas vão aceitando o que não presta, o que é ruim e acham que é bom. Esse é o grande problema. Inclusive, alerta geral aqui, tem muitas coisas dentro da nossa igreja que vem do marxismo cultural, que a igreja aceita e acha que é bom e está se enganando, né? Assunto para outra oportunidade. Então a família está sendo destruída pelo poder do marxismo cultural, substituída pelo casamento entre iguais, né? Ou pela geração livre de crianças, uma mulher que gera filhos sem comprometimento de um marido, de um pai, etc. E destruição da família. Por quê? Né? Para combater a palavra de Deus, o Evangelho. Esse é um assunto que nós vamos tratar num sermão aí. Estou preparando esse sermão que é muito alerta geral e importante. E a sabedoria, então, conduzida no lar, educada a criança no lar com sabedoria, a sabedoria, ela orienta a vida. A sabedoria vai chamando a pessoa para fazer isso, para não fazer aquilo, vai orientando a pessoa. Qual é o chamado da sabedoria? Chamado à sensatez, não é? Chamado à prudência. Não é? Quem rejeita a sabedoria vai sofrer. Interessante é que quem rejeita a sabedoria de início parece que colhe coisas melhores. Ganha mais dinheiro, ganha mais fácil, sonega, por exemplo, impostos, etc. Rouba do outro, mente, passa o outro para trás, etc. Então, de início, quem rejeita a sabedoria, se tem a impressão, e é verdade, que sai ganhando. Mas no futuro, quando Deus fizer justiça, ela vai perder tudo. E muitas vezes, inclusive pela justiça dos homens, ainda perde muita coisa, às vezes perde tudo, vai preso e passa vergonha, etc. Basta dizer aqui do tal do mensalão, aqui no Brasil, né? Agora do petrolão, do lava-jato, etc. Pessoas que roubaram milhões de reais, né? Agora estão tendo que são filmadas, sendo presas, algemadas, tem que responder, são questionadas. Que vida é essa? Os sábios não passam por essa situação. Então os sábios, eles sabem fazer boas escolhas, né? São orientados para fazer boas escolhas. Vou dar uma pequena explicação aqui sobre sabedoria. Nós vamos aprofundar isso ao longo desse trimestre. Sabedoria não é um conhecimento, sabedoria é uma inteligência. Existem 3 tipos de inteligência. Sabedoria é a inteligência superior. Nós podemos dar outros nomes à sabedoria, podemos chamar de caráter, né? Podemos também chamar de inteligência espiritual, né? Toda inteligência tem um correspondente conhecimento, não existe inteligência sem o seu devido conhecimento. O conhecimento correspondente à sabedoria são princípios de caráter. E o princípio dos princípios, que participa da base da sabedoria, é o amor. Então, quem não ama, ou não sabe amar, ou não quer amar, não é sábio e nunca será sábio. Não terá capacidade de se relacionar com uma esposa, com a sua esposa, nem com os filhos, nem com os amigos. Vai ter problemas facilmente sempre, vai se vingar com facilidade. Qualquer coisinha vai se estourar, vai brigar, vai querer usar a força, etc. Então, a essência da sabedoria é o amor. E o que é o amor? Se não é amar a Deus sobre todas as coisas, e isto é o temor do Senhor. E amar o próximo como a ti mesmo. Isto faz parte do temor do Senhor, né? Isto é sabedoria. E as outras inteligências nós vamos explicando em outra oportunidade. Então, qual é o benefício da sabedoria? O benefício da sabedoria é, resumindo em 2 palavras, vida feliz, né? É saber viver numa sociedade no lar, com os filhos, saber viver com quem trabalha, com os colegas, saber viver na sociedade. Isso é o benefício da sabedoria, né? Entender o temor do Senhor, ou ter o conhecimento de Deus, ajuda a desenvolver a capacidade de se relacionar bem com os outros, de saber resolver problemas de um jeito bom, de um jeito sábio, inteligente,
né? É evitar os caminhos do mal, os caminhos da sedução, os caminhos da injustiça, os caminhos do roubo, da corrupção, né? Os caminhos do pecado. Enfim, evitar esses caminhos. Isto são os benefícios da sabedoria, né? Então, sabedoria é algo que nós precisamos estudar mesmo, sim, estudar bastante. Estou aqui concluindo. Muitos querem ser sábios aos próprios olhos, ou seja, são os tais, né? São os grandes, são os que são superiores aos outros, se acham assim, né? Porque os que são verdadeiramente superiores, eles são humildes. Deus é superior a todos e Deus é o mais humilde de todos, né? Então, quem se acha sábio, esse está num caminho perigoso. Mais dia menos dia ele vai tropeçar e vai cair. Se não mudar de opinião, né? Enfim, a vida vem de Deus e a sabedoria também vem de Deus. Nós temos que nos vincular com Deus para dele aprender a sabedoria. Qual é o canal de aprendizagem da sabedoria? O principal canal é a Bíblia. Então, estudar a Bíblia é a fonte da sabedoria disponível aqui na Terra. E as lições da escola sabatina, né, como nós estamos estudando aqui, né, é por onde a gente consegue debater a lição, debater os assuntos bíblicos da sabedoria. E agora, então, estudando aqui o livro de Provérbios, nós temos a oportunidade, nesses 3 meses, nos aprofundar naquilo que é a suprema inteligência. A inteligência que Deus usou para criar o universo. Que é a inteligência do equilíbrio, do amor, do respeito, né? Da felicidade, da duração eterna. Resumindo tudo, amor. Deus criou tudo por amor, para que tudo fosse perfeito. E quando nós sairmos da condição de pecado, o universo todo se tornará outra vez perfeito. E aí nós vamos ver o que é viver em sabedoria. Aí nós vamos entender o que é felicidade. Que assim seja com cada um de todos vós, nós. Santíssimo Deus, abençoe-nos e torne-nos mais sábios durante o estudo dessas lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.